Você já se perguntou o que é o reino de Deus? O que é um reino? Você já se perguntou o que é um reino? Tá? Porque o reino de Deus, ele usa a mesma metodologia do reino da terra. Porque tudo foi criado por Deus. Então Deus criou o reinado. O reinado vem de Deus. Tá? Isso daqui não foi o homem, é o próprio Deus, em toda a sua soberania, sua sabedoria, criou o reino. Então todo reinado é feito de algumas coisas, assim como na terra e como no céu. Tá? Tudo aponta para Jesus, tudo é um ensinamento, tudo aponta para Deus, para que a gente conheça mais a Ele. Então Jesus disse, o reino de Deus está próximo. O que é esse reino que ele está falando? Do que é formado esse reino do que ele está falando? Quem habita nesse reino? Por quê? Vamos lá, eu vou mostrar a minha folhinha para vocês de anotações. E aqui está, ó. Deixa eu colocar desse lado. Um reino é formado por um rei soberano, que é o rei Jesus. Segundo, família real. Todo reinado tem a família real. Quem que é a família real do reino de Deus? Os discípulos, os mais próximos, aqueles que estão próximos a Jesus. Terceiro é o território. Todo reinado tem que ter um território. E qual que é o território do reino de Deus? Os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, cidade santa. Ok? Um povo. Um reino precisa do povo. Ah, o povo não é a mesma coisa que os discípulos? Não, porque no reino de Deus, o galardão não é o mesmo. Então tem gente aqui no povo que, por exemplo, não conheceu a Jesus, mas foi um homem justo, foi uma mulher justa, foi uma mulher, um homem de coração quebrantado. Ele pode até ser ateu, mas Jesus resolveu salvar ele a si mesmo. Aí aqui vocês vão surtar comigo. Aí eu vou explicar para vocês. O que Jesus disse em Mateus 7:22? Senhor, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Nunca vos conheci. Mas, semelhantemente, ele vai dizer, venha, benditos de meu Pai, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me abrigastes, estive preso e me visitaste. Então eles perguntarão, Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e eu te alimentei? Quando foi que isso aconteceu? Deus, ele vai salvar quem ele quiser. E a maior prova disso foi quando ele foi morto naquela cruz. Ele salvou um ladrão. O ladrão ali simplesmente disse para ele, Senhor, se tu quiseres. Entende? Então Jesus, ele salva quem ele quiser. E você e eu cuidamos da nossa vida. E deixa ele decidir quem ele vai salvar. Tá bom? Então existe um povo. Ok? Por que a família real, os discípulos mais próximos? Porque o galardão não é o mesmo. Por exemplo, o galardão de Paulo deve ser imenso. Eu nem imagino como Paulo provavelmente vai ser um dos monarcas, alguma coisa do reino de Deus muito grande. Mas isso daí quem vai ditar é o próprio Deus. Sistema de governo. O sistema desse mundo ele é corrompido. O sistema do mundo em qual vivemos, ele é completamente sujo. Ele é completamente imundo. Ele é completamente quebrado. Tá? Mas o sistema de governo do reino dos céus tem 3 bases. 3. Primeiro, o amor. Segundo, a santidade. E terceiro, a unidade. São 3 coisas. Amor, santidade, unidade. Tá? O sistema de governo do reino de Deus é composto por amor, santidade e unidade. O que isso significa? Quais são os 2 primeiros mandamentos de Deus? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, correto? Amor. Sede santos como eu sou santo. Ou seja, a soberania normalmente do rei reflete o teu povo. Tá? Aquilo que o rei o pensamento do rei é o pensamento do seu povo. Tá? Normalmente, o povo idolatra e adora o seu rei. Tá? Isso historicamente. E isso
é diferente no reino de Deus, porque adoramos a Deus, adoramos o nosso Senhor. Então, a luz do nosso rei, ela reflete no que somos, ok? Então, somos santos, está na palavra. Sede santos porque eu sou santo, ok? Então, somos um povo santo. Além de ser um povo do amor, que ama, que perdoa, que tem longanimidade. Aí, amor, eu não estou aqui para falar de amor, tá? Aí, você quiser saber o que é o amor bíblico e verdadeiro, 1 Coríntios 1:13, tá? E vamos lá, voltando. Então, beleza. O sistema de governo é feito desses três. E unidade, por quê? Uma casa dividida não subsiste. O reino de Deus, ele não é dividido, tá? Para muitos aí que tem igreja, placa de igreja, que assembleia, que batista e blá blá blá, vocês não fazem parte do reino de Deus, ô bando de demônio. Isso daí é doutrina demoníaca. Divisão não existe no reino de Deus. Isso é doutrina demoníaca, não é a sã doutrina. É doutrina de demônio. Será que você não estuda a Bíblia? Pastores aí, muitos pastorzinho, são tudo pastorzinho, não são pastor. Cadê vocês para ensinar isso que eu estou ensinando? Um bando de salafrário. É isso que vocês são. Tá? O reino de Deus não é dividido. Não existe placa de igreja no reino de Deus. Um não é disso, um não crê naquilo. Todos creem numa mesma pessoa que é Jesus Cristo. E faz o que ele manda. Ponto. No reino de Deus, só fazemos o que Jesus fala pra gente fazer. O ponto é Jesus. O que ele disse, eu digo. O que ele faz, eu faço. Onde ele vai, eu vou. Nada além e nada antes. Mas hoje não. Tá? E eu vou te dizer, Deus está nos preparando para o reino de Deus. Muitos vão ficar de fora por causa dessa divisão. No reino de Deus não tem divisão. É unidade. Beleza? Forças armadas. Todo reino tem as suas forças armadas. Deus, ele se intitula como Deus dos exércitos. Olha para você ver que magnífico. Deus se intitula Deus dos exércitos. Olha para você ver que magnífico. Ou seja, Deus, ele é um general. Deus, ele é o que comanda todo o exército e ele nunca perde uma batalha. Isso aqui é top. Isso aqui é magnífico. Forças armadas. Quem que é as forças armadas? Anjos, arcanjos, né? É as forças armadas do reino de Deus, tá? Quem batalha? A guerreia envia anjos para nos proteger, para batalhar as nossas guerras, para fazer com que o reino avance. Quem que é? Os anjos, os arcanjos, os mensageiros de Deus, tá? Então, existem forças armadas, ok? No reino de Deus, beleza? E existe uma cultura do reino. O que é uma cultura? A cultura é um modo de vida. A cultura é como vivemos. E como vivemos, a palavra tem milhares e milhares de ensinamentos de como viver a cultura do reino de Deus. Tá? Se quiserem tirar um print aí, gravar uma foto, em cima aí são outros conhecimentos, tá? Foca no reino aí, ó. Beleza? Então, vamos lá. A cultura é um modo de vida, é como vivemos neste mundo, ok? A maneira como vivemos, como nos portamos no nosso dia a dia, a nossa família, isso é a nossa cultura. E se você pegar esses 7 pontos existe dentro de um reino terreno, tá? Então, esse conhecimento aqui é tão magnífico, é tão grandioso, que vocês precisam estudar profundamente isso daqui e entender que o reino está próximo. Se arrependa dos seus maus caminhos, pois o reino de Deus está próximo. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente, gloriosamente, que o Deus Pai esteja com vocês e que vocês tenham alegria, amor, santifiquem, unidade, gente. Unidade, pessoal. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Shalom a todos.